no ensino médio. Muitas pessoas veem esse evento como, bem, talvez não como o começo da vida adulta, mas algo como dizer adeus à infância. Honestamente, eu não acredito que um baile, por mais incrível que seja, possa transformar um garoto em homem. Você pode optar por se comportar como uma criança em qualquer situação, ou não. Toda a minha vida eu tive um exemplo vivo de um homem de verdade, que é o meu pai. Ele me criou sozinho e não foi fácil. Ele é durão e uma pessoa bastante fechada, mas ele tem uma grande paixão. Seu Pontiac GTO Judge, um modelo de 1969, que ele vive polindo e pelo qual ele tem uma grande estima. Só para você entender, até mesmo segurar as chaves desse carro seria considerado uma grande conquista. E meu pai ganha a vida prendendo criminosos. Ele é policial. De qualquer forma, agora você já pode imaginar que nem sempre é fácil se dar bem com o meu velho. E este é apenas o prólogo. Minha história começou quando eu conheci ela. Ela era linda como um sonho e quase tão inatingível quanto. Caroline era 5 anos mais velha que eu. Eu sempre tive facilidade de me relacionar com as garotas, mas com a Caroline eu me senti como um garotinho de calças curtas, bem quando eu deveria estar me comportando como um homem adulto. De qualquer forma, meu pai ficou fora por 3 dias. Ele tinha um treinamento na Geórgia. Então, com a cabeça cheia de uma mistura de confiança e algumas borboletas, eu convidei a Caroline para sair. E ela, inesperadamente, disse sim. Se ela fosse minha colega de classe, eu a convidaria para o cinema, colocaria uma calça jeans e uma camiseta com uma estampa engraçada, e nunca teria que me preocupar com o que ela falar. Mas eu pensava que tudo isso ainda não era bom o suficiente para a Caroline. Então, eu passei uma camisa e uma calça, reservei uma mesa em um restaurante e decidi que a deixaria falar, ficando em silêncio e misterioso, como um personagem de Clint Eastwood. Tudo isso estava bem, mas meu Ford azul Centauria estava totalmente destoando do meu visual, ao contrário do Judge do meu pai. E as chaves estavam lá, na mesa, no corredor. Eu gastei um monte. Na real, eu gastei muito dinheiro em nosso jantar. E, felizmente, eu não tive que puxar conversa. Caroline estava comendo e falando sem parar. E ela também não entendia nada de carros. Ela chamava esse incrível Pontiac de velhote simpático, mas parecia impressionada por ter apenas 2 portas. O que posso dizer sobre o meu encontro com Caroline? Eu estava no céu. Por favor, não me julguem. Eu estava completamente apaixonado. E assim, nas nuvens, cometi o mais bobo erro de um motorista inexperiente. Bati o carro bem perto da minha casa. O precioso Pontiac do meu pai. Eu tive só algumas contusões, e no primeiro minuto depois do acidente, consegui correr umas 20 voltas ao redor do carro e lamentar umas centenas de vezes que eu estava vivo. E aí, então, liguei para o meu amigo Peter, que morava perto. Juntos, empurramos o pobre Pontiac para a garagem, para que os vizinhos não vissem, e começamos a pensar no que fazer a seguir. A melhor ideia era fingir que alguém tinha roubado o carro e capotado ele, se ao menos meu pai não fosse um policial. Peter inventou uma história atrás da outra. Ajudei uma mulher que estava dando à luz, um agente secreto do governo, alguns alienígenas amigáveis que estavam em apuros. Todos os cenários incluíam o Pontiac. Eu estava em choque, mas não tão mal a ponto de aprovar esses absurdos. Mas Peter repetia várias vezes que meu pai ia me matar. Ele sempre teve medo do meu velho. E finalmente eu me convenci de que, mesmo que ele não me matasse, ele encontraria uma maneira de me colocar na cadeia. Não me lembro quem disse primeiro que eu tinha que fugir, mas em poucos minutos eu estava arrumando minhas coisas e contando quanto dinheiro tinha depois de ter gasto quase tudo no restaurante. Peter me deu o endereço de uns amigos da internet na Califórnia, que são tão legais que vão deixar você morar com eles. Não tem problema, ele disse. Cheguei à estação de ônibus todo confuso. Peter não estava comigo. Ele foi para casa para não levantar nenhuma suspeita. Acho que, para ele, tudo isso era uma espécie de aventura empolgante, como nos filmes. E eu também me senti como um personagem que se meteu em uma baita encrenca. Mas conforme o tempo passou, a adrenalina no meu sangue voltou a um nível normal e me senti cansado. O caos na minha cabeça passou, deixando apenas o vazio. Era tarde da noite e eu estava esperando por um ônibus em uma rodovia deserta. Eu me lembrei quanto o Pontiac estava danificado quando meu pai o comprou e quanto prazer ele teve em consertá-lo e como eu o havia ajudado. Eu tinha uns 12 anos naquela época. E então, mergulhado em minhas memórias mais e mais profundas, lembrei-me de que eu já havia fugido uma vez. Eu era criança quando minha mãe morreu e acredito que isso aconteceu por minha causa. Assim como pensam muitas outras crianças nessa situação.
Lembro-me de que fugi e caminhei por um longo tempo e depois me escondi entre alguns caixotes onde finalmente comecei a chorar. E chorei até adormecer. Eu não sei como meu pai me achou, com cães ou helicópteros, mas quando acordei ele estava me levando para casa em silêncio, me segurando apertado, mas tão apertado, na verdade, que quase doía. Mas eu também o segurava, e eu não queria mais fugir. Então eu ergui a cabeça, olhei em volta e percebi o quão estúpido era tudo isso. O ônibus, a fuga, os caras legais da Califórnia. Cheguei em casa pela manhã. Entrei na garagem e percebi que tinha superestimado o dano causado no carro quando fiquei assustado e em choque. E então, eu mandei uma mensagem para meu pai. Eu bati seu Pontiac e queria fugir para a Califórnia, mas depois pensei que juntos podemos consertá-lo mais rapidamente. Eu gostaria de poder dizer que meu pai não estava com raiva de mim, mas isso seria uma mentira. Claro, eu merecia. Mas mesmo assim, conseguimos consertar facilmente o nosso Pontiac GTO Judge a 4 mãos. Ah, sim, e a Caroline? Eu não a vi mais. Todos os meus sentimentos simplesmente desapareceram. Mas você sabe, sou grato a ela. Eu queria parecer mais maduro e viril dirigindo um carro legal. E, como resultado, percebi que agir como homem é algo muito diferente e muito mais difícil de se fazer. Você já teve que confessar algo que você sabia que o deixaria encrencado? Ou talvez você tenha agido como um tolo por causa de uma garota? Inscreva-se no canal